Paulo Damasceno, pode tirar a máscara aí. Na verdade, o Paulo Damasceno, ele é o líder do Ministério Anjos do Estacionamento, mas hoje ele passou para o Lucão, que já falou, e hoje ele está representando os diáconos. Como é ser um diácono na igreja, Paulo? Como é isso? Eu sei que é você e a Marcela, na verdade, é o casal, né? E hoje você está representando aqui só. Bom, boa noite, pastor Luíde, obrigado pelo convite, boa noite a todos aqui. Meu nome é Paulo Henrique Damasceno, boa noite a todos aí que estão em casa. Bom, fazer parte, queria até, como o Lucão fez aqui, né, mandar um abraço aí para todos os diáconos da igreja, né? Estou representando vocês aqui, né, que são pessoas maravilhosas aí também. Fazer parte do corpo diaconal é uma coisa assim maravilhosa, né? É muito bom. Eu no corpo diaconal eu não sou muito bom com datas, né? Mas eu acredito que eu esteja aí já há 3 anos e poucos já, né? No corpo, fazendo parte do corpo diaconal, né? A convite da pastora Eunice, o pastor Celinho também tá envolvido, né? Nesse convite, né, para fazer parte do corpo. E quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, né? Eu, né, estando na igreja aproximadamente aí já uns 15 anos aí, eu acredito que eu já tenha passado aí também por vários ministérios, né? E no corpo diaconal, quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Eu acredito que para todos aqui ficar apenas sentado no banco da igreja não é a nossa praia, né? Eu acredito que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né, para a igreja. E fazer parte do corpo diaconal é muito bom, é uma bênção, né? Poder servir, poder recepcionar os irmãos, né, que chegam na igreja, poder direcionar, poder cuidar da igreja, né, manter a ordem da igreja, manter a ordem do culto, né, poder servir é muito bom, é um prazer, é muito gostoso isso. E é tão interessante isso que o Paulo levantou, que ele falou que já fez parte de vários ministérios. E às vezes nós temos a ideia de que você tem que ficar no mesmo ministério para sempre, e não é, né? Então você já participou, por quê? Você vai servindo a Deus com aquilo que você tem de melhor, e existe um tempo, né? Então durante 15 anos eu servi o Senhor com a dança. Hoje eu sinto que é em outro momento da minha vida. Isso é muito, muito legal. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é um requisito que você acha importante um diácono ter para que ele, algum talento que ele tem que ter para fazer parte desse ministério? Tem muita gente assistindo a gente que talvez não faz parte de nenhum ministério e talvez ele se identifique com isso. Você precisa ser assim, assim, assado. Talvez ele não sabe que tem e está lá, né, sem fazer nada e pode fazer. O que você acha que precisa ter um diácono? Eu acredito assim, primeiramente, assim, até mesmo a Bíblia, né, aonde foi instituído, né, a respeito do corpo, né, do diácono na igreja, né, tá em Atos, né, 6:2, onde fala, né, da instituição dos diáconos na igreja, né. E com relação aos requisitos, né, primeiramente é ter uma vida, né, com Deus, né? Também está na Bíblia, né, 1 Timóteo 3, nos versículos 8 e 12, né, onde fala, né, a respeito do compromisso, né, primeiramente, né, que tem que ter com Deus, e segundo, amar, né, amar as pessoas, amar o que faz, né, porque da mesma forma que o Lucão falou, né, às vezes você vai debater com pessoas aí, com convidados, ou até mesmo os irmãos que às vezes não tiveram um bom dia, às vezes chega nervoso, às vezes está estressado com alguma coisa, né? E a gente vai recepcionar, vai receber a pessoa, às vezes a gente pode, né, ser atacado de alguma forma. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter paz no coração, paciência, tem que amar o que faz, né? Amar o que faz e cuidar das pessoas, cuidar da igreja. Paulo, nesse período de pandemia, desde que começou, a igreja fez muitas cestas básicas, né? Distribuímos para muita gente.
Talvez você não estava aqui para entregar por conta de trabalho. Eu vi os diáconos aí, vinham, entregavam, as pessoas vinham buscar. Qual é a sensação de poder estar em um ministério onde os irmãos se juntam e vocês são aqueles que vão servir, fazer? Eu vi diáconos aqui que você está representando eles, você não está falando por você. Mas eu via, por exemplo, a Elissone aqui com outros, montando cesta básica, numa alegria, né? Porque os alimentos começavam a chegar e montavam e depois distribuíam para as famílias. Como que é isso? Eu assim, particularmente, por conta de viagem, né, a trabalho, eu não conseguia acompanhar. Mas eu acredito que, como o senhor mesmo comentou, né, no coração dos irmãos é uma alegria, né, poder ajudar, poder batalhar nesse momento, né, que eu acredito que para alguns está sendo difícil, né, para alguns acredito que melhorou, né, outros ainda está passando ainda dificuldade, e é o dever do corpo diaconal, né, acredito. Amém. Não somente do corpo diaconal, né, mas de todos os irmãos da igreja, né, e assim, é muito bom quando você faz um apelo, né, pede ajuda para a igreja e todos movem, Sim. todos se movem, né? E é muito bom. Eu acredito que os irmãos responsáveis aí, né, o corpo diaconal, fica feliz quando a igreja se move em ajudar o próximo, né? Na verdade, não é a responsabilidade do corpo diaconal trazer os alimentos, também. A responsabilidade é da igreja e vocês distribuem como tem sido feito, né? Isso, exatamente. É uma responsabilidade, né, de todos. Né, do corpo todo. Paulo, a pastora Eunice mandou um recadinho aqui para você. Fala, Paulo, você é ótimo diácono, parabéns. E ela também, logo embaixo, ela coloca assim: estamos precisando de mais diáconos, urgente, onde estão vocês? Isso é verdade, né? É um ponto, né, até que o senhor também perguntou, né, pastor, essa mesma pergunta para o Lucão. E assim, eu particularmente eu fico triste de uma situação, quando eu vejo o Lucão tá no anjo do estacionamento. Isso aí até é um apelo para todos os irmãos que estão aí, né? O Lucão, ele tá no anjo do estacionamento, ele faz parte do teatro, ele faz parte do corpo diaconal, ele está ajudando a mesa, ele está ajudando o louvor, enquanto às vezes tem muitas pessoas que estão sentados e às vezes não participa de nenhum ministério. Então assim, é complicado. Às vezes você, eu não sei, né, qual que seria a situação, se às vezes a pessoa, eu vou fazer parte dos anjos do estacionamento. Às vezes tem gente que tem vergonha. Eu estava vendo desculpa, pastor, eu estava vendo uma pregação de um pastor esses dias, e ele estava falando a respeito sobre ser diácono, né? E ele está falando, ele é pastor, e ele estava falando, eu sou um diácono, né? Então um diácono, eu vi ali um papel de bala no chão, e várias pessoas passando pelo papel de bala ali dentro da igreja, e aí ele foi lá e pegou, né? Então às vezes ele falava sobre ser diácono. Eu acho que todos têm que servir, né? Todos têm que ser diácono. Porém, é lógico, igual a pastora Eunice falou, né? A gente realmente está precisando de pessoas no corpo diaconal, né, para estar ali recebendo os irmãos, né, de uniforme, bonitinho, igual a gente fica ali. A gente precisa de pessoas, está ajudando, né, no Ministério Anjo do Estacionamento, como eu acredito que nos outros ministérios também deve estar precisando de pessoas. E às vezes tem muita gente, né, que vem apenas no culto, fica sentado, né, somente vem, recebe a palavra e vai embora. Gente, olha como isso é tão real e tão presente em tantas igrejas. Por que acontece? Por que às vezes um irmão tem que participar de vários ministérios? Porque existem muitas pessoas que não fazem a sua parte. Isso. Não colocam o seu talento para multiplicar. Então, às vezes a gente percebe que a igreja poderia estar avançando muito mais, poderia estar alcançando muito mais pessoas sendo restauradas, tendo muito mais crianças, dança, louvor, poderiam ter 3, 4 equipes de louvor, mas muitas pessoas não estão dispostas, né? Então você vê, um diácono como o Paulo, é um ministério lindo. Esses dias eu estava dando aula para a Júlia, e nós estávamos falando sobre Estevão, que foi diácono, né? Foi o primeiro mártir da igreja,
E eu estava falando, filho, ele era diácono, um ministério tão importante dentro da igreja. Então você, irmão, que está aí, está na sua casa, às vezes pensa, o que eu vou fazer? Há tanto ministério na igreja, há tanto o que fazer. Você pega esse ministério dos diáconos, estão precisando de pessoas. Você recepcionar alguém, dar um abraço, servir a ceia do Senhor, estar sempre com o cuidado da casa de Deus, que ministério lindo. E às vezes o Senhor te deu esse dom para servir e você não está multiplicando, né? Desculpa, posso concluir? Tem muita pergunta, por isso que eu vou falar, vai lá. Não, é rapidinho, a respeito disso, desse pastor que eu estava assistindo, falando a respeito de ser diácono, e ele citou um exemplo de uma juíza lá na cidade de São Paulo. Ela é juíza de um dos mais importantes fóruns da cidade de São Paulo, e essa juíza, dentro da igreja, ela cuidava dos banheiros, e ela amava fazer isso. Ela amava fazer isso. Então, às vezes, independente do ministério que você vai ser convidado, mesmo que às vezes você não goste, mas de repente você, deixa eu tentar, mas tente, e eu acredito que você vai amar, porque é para Deus, né? Temos a pergunta aqui do Edinho. Ele colocou o seguinte: além de se identificar com o ministério, o que mais eu preciso ter para servir a igreja? Alguém quer falar? Senão eu mesmo respondo, mas vocês podem nos ajudar. Além, gente, um dos requisitos principais primeiro, não seria principal, a pessoa tem que ter o dom, é óbvio, mas ela tem que ter vida com Deus. Ela tem que buscar a Deus, ela tem que estar, como diz a Bíblia, apartar-se do mal. Ela tem que estar fora, ela tem que viver em santidade. Isso é algo básico mesmo. E aí entra princípios de fidelidade. Fidelidade à sua vida mesmo, pessoal. Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado no trabalho. Fidelidade financeira, não dever lá fora, por exemplo, ficar dando calote em todo mundo. Fidelidade nos dízimos, ofertas, fidelidade financeira. Tem algo assim, né? Até porque você é modelo. Até aquele que está na intercessão lá guardadinho, né? Ninguém está vendo, mas ele é modelo. Deus está com essa pessoa. E a bênção de Deus, os céus podem ser fechados para a igreja por conta de uma única pessoa, como foi, por exemplo, o pecado de Acã lá na Bíblia. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta em outras perguntas. Vamos passar para os outros?